Salve galera, boa noite. Vocês estão bom ou não? Bora lá para análise da noite aqui. Hoje é dia 19 do 11, são 19 horas e 48 minutos, horário de Brasília, quarta-feira, pré-feriado. E vamos continuar a análise aqui. Continuar não, né? Começar a análise. Eu pensei em continuar porque de manhã eu falei desse trade aqui que vocês estão vendo na tela. Eu falei sobre esse trade no GBP USD de short, que eu ia entrar shortado. E é um trade que está pagando muito bem. Eu vou ficar posicionado nesse trade aqui até o final da semana, tá? Até sexta-feira ali. Sexta-feira eu devo fechar. É só ficar muito atento que amanhã tem payroll, então isso pode trazer alguma volatilidade. Espero que seja para baixo, mas eu vou ficar posicionado até sexta-feira. Já realizei alguma parcial aqui. E vamos falar sobre esse trade então. Cara, muito simples aqui o racional. A gente tem sempre que, quando a gente for fazer um trade, quando a gente for operar no mercado, a gente tem que sempre que buscar ser o mais simples possível e ter uma estratégia mais clara, mais simples possível, sem muitas complicações, sem sujar muito o gráfico. Então, basicamente é o que? A gente está numa tendência de baixa. É o que eu falo sempre aqui, ó, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, certo? A gente está numa tendência de baixa. A gente tem aqui uma LTB. O preço tava tocando aqui na LTB, rejeitando a LTB, junto com o ponto de suporte, dois pontos de suporte. Então, a gente tem várias confluências aqui nessa região. Vocês conseguem perceber isso? Que tem várias confluências? A gente tem esse ponto de suporte que foi rompido aqui e agora estava retestando como resistência. Então, toda essa região é uma região muito importante de negociação, que servia como suporte do preço. O preço toda vez vinha aqui e voltava, agora rompeu, retestou e está tentando fazer mais um pivô. Tá? Então por isso que eu entrei no short, peguei o short exatamente aqui onde está marcado, beleza? E qual que é o segundo fator? O segundo não, é o terceiro fator. Então a gente já tem, três fatores. O primeiro fator é o que? A tendência de baixa, a gente vai operar vendido, tá? A gente sempre vai operar a favor da tendência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, LTB. A gente tem uma LTB passando aqui, a gente tem essa LTB passando aqui, o preço estava rejeitando da LTB. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, suporte, suporte, rompeu, testou como resistência. Então já tem três pontos. Quarto ponto, se a gente for no gráfico de 4 horas, a gente tem o que aqui? A gente tem uma bandeira de baixa. Tá? Como é que funciona uma bandeira de baixa? Tá? Um padrão corretivo para continuar, no caso da bandeira de baixa, continuar o movimento de baixa. Se for bandeira de alta, para continuar o movimento de alta. Então, como que forma aqui uma bandeira de baixa? A gente tem o preço caindo, e aí chega um momento que o preço começa a subir fraco, depois ele cai. Tá? Essa aqui é a bandeira de baixa. Tá? Esse movimento aqui, ó, esse movimento aqui é uma bandeira de baixa, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Vocês enxergam que é exatamente, o desenho é igual? Vocês enxergam que esse desenho aqui, ó, essa movimentação é a mesma dessa? Vocês entendem que isso acontece sempre? Isso vai acontecer sempre, em todos os tempos gráficos. Se você operar só esse movimento, você consegue ganhar dinheiro no mercado. Só esse movimento. Só esse padrão aqui, ó. Você consegue ganhar dinheiro no mercado. Tá? E aí a bandeira de baixa a gente pode operar de duas formas. A gente pode operar. Qual que é a primeira forma da bandeira de baixa que a gente pode operar? Vamos supor então aqui que a gente tem aqui uma LTB passando aqui, né? Qual que é a primeira forma? A gente vai aguardar o topo da bandeira confluir com o topo, com o topo da LTB. Então a gente vai aguardar o topo da bandeira confluir com o topo da LTB, que é esse ponto. O stop a gente dá uma margem, né? E o alvo, o primeiro alvo, é sempre no suporte, né? Nesse suporte aqui da bandeira. E a gente deixa uma parte aqui para tentar surfar. Aqui, aí tem que ver aqui, tem que olhar para cá, para o outro lado e ver se tem regiões de suporte. Tá? Mas o primeiro alvo sempre vai ser aqui. Mas tem algumas formas de traçar alvo de bandeira, depois eu posso gravar um vídeo só falando sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira forma de operar a bandeira. A segunda forma é esperar o rompimento, espera uma quebra de estrutura, coloca o stop aqui acima da máxima, né? Aí, mesma coisa. Parcial aqui e o alvo, e pode deixar o trade correr mais.
Nesse caso, né, então, deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui nesse trade eu peguei um rompimento, tá? Eu esperei romper, tá? Nessa movimentação aqui, esperei romper, esperei um pullback e entrei vendido aqui, tá? Agora, o que que é isso aqui que tá rolando? É o mesmo padrão de bandeira, só que é um padrão de bandeira no tempo gráfico menor. É o mesmo padrão de bandeira, só que num tempo gráfico menor. Então o que que a gente pode esperar aqui? A gente espera essa correçãozinha. A gente pode usar a estratégia que eu acabei de passar para vocês. Vocês podem shortar aqui esperando descer, você pode esperar um rompimento. É claro que aqui o risco é maior já porque a gente está próximo do suporte, mas é o mesmo, é a mesma coisa. Os tempos gráficos, eles são fractais. Os mesmos padrões, eles acontecem em todos os tempos gráficos, tá? Tá? A diferença é que em tempos gráficos maiores, o preço vai andar com mais força, né? É isso. E aí, esse trade aqui do GBP, conforme eu falei, o primeiro alvo, apesar de eu já ter feito parcial aqui, o primeiro alvo desse trade é aqui, ó. O segundo alvo, aí a gente olha para a esquerda e procura regiões. E a região que eu estou olhando é essa região aqui, ó, região do volume profile. Fechou? Então esse é o trade do GBP, tá? Então, vou parar o vídeo por aqui. Esse é um trade muito assertivo, cara. Muito assertivo. Ele acontece várias vezes. Eu posso mostrar aqui no Bitcoin. Esse trade aconteceu várias vezes no Bitcoin. Aconteceu várias vezes no Bitcoin. Várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Tá? Como, por exemplo, aqui. Que eu passei esse trade aqui no canal. Aqui também no canal. Passei esse trade aqui no canal. Passei esse trade aqui. Tá? E provavelmente vai acontecer de novo. Vai acontecer isso aqui alguma hora. Ó. Aí a gente vai traçar de novo o canal. Aí a gente vai shortar aqui de novo, ou esperar o rompimento. O mercado, ele repete padrão todos os dias. Todos os dias. Tá? Em todos os ativos isso acontece. Tá? Em todos os ativos. Olha só como é que tá o Jota. O Jota tá explodindo. O alvo do Jota. Eu falei sobre o SDJPY também hoje de manhã, que o alvo dele era aqui, ó, em cima. Eu não consegui pegar, porque não veio no meu alarme aqui onde eu tinha marcado. Eu tava esperando o quê? Eu tava esperando um pullback aqui. Só que o preço tá tão forte que ele nem fez o pullback aqui. Ele parou aqui direto e já começou a subir. Tá? Ó, olha só, olha só. Vou mostrar aqui um negocinho pra vocês também. Prata, tá? Vamos analisar a prata. O que tá acontecendo aqui na prata? Vou até apagar aqui. Vamos tentar analisar a prata aqui, ó. Tempo gráfico de 4 horas. O que está acontecendo aqui na prata? A gente tem essa linha aqui, ó, essa LTA, certo? Que está servindo como suporte do preço. Isso é nítido. Já que a gente tem essa LTA, a gente pode também traçar aqui, ó, essa zona de resistência, tá? Vamos para o tempo gráfico de uma hora, tá? O que aconteceu aqui numa hora? Uma hora, ele tinha aqui essa LTA também. Opa, tá? Ele tinha esse canalzinho de alta. Ele rompeu esse canal. Ele rompeu o canal. E agora, qual que é a parada? A gente pode tentar, mais ou menos, fazer um short aqui, mas não sei se tá tão legal assim não, mas dá pra fazer, tá? Qual que seria aqui o trade que eu tô falando? É isso aqui, ó. Esperar essa estrutura ser quebrada, tá? Não é um trade que eu gosto muito, mas existe o trade. Vou deixar marcado aqui, amanhã a gente olha. Rompimento dessa mínima. Stop aqui. Alvo aqui. Na verdade, alvo aqui. Só entra se perder a mínima. Vou deixar marcado aqui, já tá 9 minutos. Mas espero que vocês tenham entendido aqui a aula que eu dei sobre bandeira de baixa, sobre tendências de baixa aqui no GBP, tá?
Tira um print aqui disso aqui. Isso aqui acontece todo dia. Todo dia não, né? Mas acontece direto. Vocês podem operar só esse padrão aqui, ó, mais nada. Valeu, galera. Até a próxima. Uma boa noite.